Olá, vamos falar sobre limites matemáticos? Sabe quando um problema parece um verdadeiro quebra-cabeça, quase impossível de resolver? Pois hoje a gente vai desvendar juntos a resolução algébrica de alguns dos casos mais clássicos. Se a resposta for sim, pode respirar com alívio, porque essa sensação é super comum, especialmente quando a gente dá de cara com aquelas famosas indeterminações, sabe? Tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Agora, e se eu te disser que o segredo aqui não é decorar um monte de fórmulas? O lance é aprender a reconhecer o padrão do problema e saber exatamente qual ferramenta usar para cada caso. Vamos mergulhar de cabeça nisso? Ok, nosso primeiro desafio. Vamos começar com um limite onde o x tende ao infinito. É um cenário bem clássico, mas que pode assustar um pouco na primeira vez que a gente vê. Bom, a primeira tentação é tentar substituir o x direto na equação, só que não vai dar certo, a conta simplesmente não fecha. E pronto, caímos na nossa primeira armadilha, a indeterminação. Para conseguir sair dessa enrascada, a gente vai usar uma ferramenta muito, mas muito poderosa. Esse resultado fundamental que está na tela é a chave que vai simplificar essa expressão toda para a gente. O truque aqui é colocar os termos de maior grau em evidência. Quando a gente faz isso, a gente transforma o problema. Olha que interessante, todas aquelas frações com x no denominador, elas simplesmente desaparecem porque todas elas vão para zero. O que sobra? Um limite muito mais fácil de resolver. Vamos para o nosso segundo desafio. Agora a coisa muda um pouco. A gente tem aqui um produto de funções e uma delas ficou oscilando. Isso cria um tipo de enigma bem diferente. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente resolve um limite com a função seno multiplicando outra coisa desse jeito? E para resolver isso, existe um atalho muito elegante. É uma consequência de um teorema famoso, que nos dá uma saída bem direta, sem precisar de um monte de cálculo. Percebeu a lógica? A gente olha para as duas partes. A primeira parte do produto claramente vai para zero. A segunda, a função seno, está sempre presa ali entre -1 e 1, ou seja, ela é limitada. A conclusão? O limite do produto todo só pode ser zero. Simples assim. Chegamos a uma das armadilhas mais clássicas do cálculo, a famosa indeterminação zero sobre zero. Quando isso aparece, é como um sinal de alerta piscando que diz: opa, tem mais trabalho para fazer aqui. Se a gente só substituir o x por 2, adivinha? Dá zero sobre zero. Isso significa que a função tem tipo um buraco nesse ponto. Para achar o limite, a gente precisa, algebricamente, consertar esse buraco. E para fazer esse conserto, vamos chamar uma velha conhecida da álgebra, a diferença de quadrados. Ela é a ferramenta perfeita para a gente reescrever e simplificar essa expressão toda e sair dessa enrascada. E aqui que a mágica acontece. Dá uma olhada em como a gente consegue quebrar o numerador em dois fatores. E olha que beleza, um deles é igualzinho ao denominador. Depois dessa simplificação, cortando os termos que são iguais, o caminho fica livre. Agora a gente pode substituir o x por 2 sem medo nenhum. E o resultado é 8. Problema resolvido. Muito bem, vamos para o nosso último caso. Esse aqui é interessante porque ele se parece muito com um limite bem famoso, mas tem um detalhezinho que muda tudo. O nosso objetivo aqui é bem claro. Então, a gente precisa dar um jeito de manipular nossa expressão para que ela fique com a cara exata do limite trigonométrico fundamental. Vamos ver como se faz isso. Preste atenção aqui, ó. O que está dentro do seno é 6x, mas o que está no denominador é 2x. Eles não são iguais. E por causa disso a gente não pode aplicar a regra direto. Vai ser preciso um pequeno truque. E aqui está o ponto mais importante. Aquele 6x está preso dentro da função seno. Não dá para simplesmente tirar ele dali ou fazer qualquer operação. Então a gente precisa de uma outra abordagem. A solução para isso é uma jogada de mestre. A gente multiplica a expressão inteira por uma forma muito inteligente do número 1, que é 3 sobre 3. Ao fazer isso, a gente transforma a expressão sem alterar o valor dela. E pronto! Agora sim, ela está no formato que a gente queria e podemos aplicar a regra. Parece mágica, mas é só matemática. Certo. Depois de passar por todos esses casos, qual é a grande sacada? A lição que fica de tudo isso? Pensa da seguinte forma. Para cada tipo de armadilha, existe uma chave específica. A habilidade mais importante não é só saber como resolver, mas sim bater o olho no problema e reconhecer qual chave vai abrir aquela porta. É um jogo de identificar padrões e saber como transformar as coisas. E essa ideia de transformação estratégica, é um dos conceitos mais poderosos não só no cálculo, mas em toda a matemática. Fica aqui uma reflexão para a gente levar. Se a álgebra tem esse poder de transformar o que parece impossível em algo solucionável,
quantos outros problemas, talvez até fora da matemática, estão só esperando a transformação certa para serem resolvidos. Espero que esta análise tenha ajudado a clarear um pouco o caminho.